Olá, eu sou Davi Pereira. Hoje vamos falar de cinema com meu filme favorito, Titanic. Vem comigo. O filme Titanic já começa a me deixar emocionado de cara. Por quê? Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema em 1997, lá do meu avô, em Arapiraca. E eu me lembro de cada detalhe, não só do filme, como de toda a atmosfera antes da minha entrada no cinema. Falando do filme um pouco, tecnicamente, esse filme passou nada mais, nada menos do que 15 anos como a maior bilheteria da história do cinema. Numa época que não tinha nem tantas salas de cinema assim, que as pessoas não tinham internet, não podiam baixar o filme, muito menos pirata. E o que me atraiu nesse filme? Logo de cara. Primeiro, foi o maior orçamento também da história do cinema naquela época. O filme custou mais do que o próprio navio para ser feito. James Cameron fez a viagem ao Titanic dezenas e dezenas de vezes. Filmou o navio, trouxe imagens reais, outras em estúdios, mas o filme é perfeito, do começo ao fim. É um filme longo, mas que você não sente a hora passar. Por incrível que pareça, Leonardo DiCaprio não foi a primeira escolha para fazer o filme. Brad Pitt foi uma das primeiras escolhas, Matt Damon foi uma das primeiras escolhas. Mas o papel acabou ficando com ele e ele foi perfeito. Uma injustiça, na minha opinião, que ele devia ter ganho o Oscar. Mas isso é um outro assunto que entraremos depois, se vocês quiserem. Voltando aqui ao filme. Titanic é um filme de James Cameron, que é meio que uma cópia de um filme, por incrível que pareça, de um filme alemão, um filme que foi feito na época da Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, com o intuito de queimar o filme dos britânicos. Então você assistia ao filme alemão nazista do Titanic, onde dizia assim: olha aqui, pessoal, como são os britânicos, arrogantes, que não ligavam para a segurança, que não ligavam para as classes mais baixas. James Cameron assistiu esse filme, eu já assisti esse filme, recomendo também, tem aí na internet para quem quiser assistir. Só colocar Titanic alemão que aparece. É uma propaganda nazista, mas o filme também é muito bem feito. James Cameron, a partir desse filme, fez essa adaptação em 97, e o filme, o que é que traz primeiro? A história de um grande navio, numa época dourada dos transatlânticos, onde a empresa White Star Line estava competindo com a Cunard para ver qual empresa era mais luxuosa e a que mais rapidamente atravessava o Atlântico. O seu presidente encomendou 3 grandes navios ao estaleiro na Islândia do Norte, na Harley and Wolff. Era o maior estaleiro da época. Então, um homem chamado Peer, Lord Peer, da comunidade britânica, era dono desse estaleiro, que ainda existe, tá? E ele encomendou esses navios, né, no seu estaleiro, que teve que ser o primeiro desafio. Toda a construção do estaleiro foi refeita, porque eles eram enormes e não cabiam no porto. Mas para não me alongar e voltar ao filme, só para vocês terem uma ideia do tamanho que foi. Assistindo ao filme, você vai pensar: nossa, por que não colocaram mais botes salva-vidas? O navio tinha 3.500 pessoas, porque só tinha bote para metade. Se você analisar a história do Titanic verdadeiro, o Titanic tinha botes a mais do que a lei permitia. Por quê? Porque eles achavam que um navio desse porte não afundava. Ele apenas flutuava enquanto um outro navio vinha resgatar as pessoas. Então os botes eram apenas para fazer o translado de um navio para o outro. E então era o que a lei permitia, ele tinha mais. Então a gente já tem que tirar um pouco dessa culpa aí. Depois que o Titanic afundou, toda uma legislação marítima foi criada, que é usada até hoje, inclusive com métodos de identificação de corpo, que até então não existia. Métodos de conservar um cadáver, tudo isso foi criado a partir da tragédia do Titanic. São fatos interessantes que, assistindo ao filme, você pode pensar. Uma outra coisa interessante assistindo ao filme a questão do porquê o capitão estava muito rápido. Por que não andava mais? Por que não
passava pelo o oceano mais devagar, por que que tinha que ser com essa pressa? Bem, sem falar na parte comercial, onde os empresários queriam chegar a Nova York o mais rápido possível, para demonstrar que o navio não era só luxuoso, como veloz, seguro e maravilhoso. Só que também fazia parte do trâmite marítimo da época, quando você entrava numa área de perigo, você aumentava a velocidade, porque o entendimento deles era que você tinha que sair da área perigosa o mais rápido possível. Então é outra coisa que a gente tem que dar um desconto do Capitão Smith. Ele fez tudo que ele aprendeu para fazer. A tragédia foi uma fatalidade realmente. Não tem como julgar as pessoas da época com os padrões de hoje. Até porque, se hoje nós temos padrões, são graças a tragédias como essa. O Titanic me encantou quando eu tinha 7 anos de idade, antes do filme, com uma matéria no Fantástico sobre aquilo. Aquilo me encantou de uma forma que eu fui até o fundo do quintal da minha casa, peguei prego, madeira, um martelo e queria construir. Lembro como se fosse hoje. E meu avô não disse, menino, você é doido? Ele disse, vamos construir sim, eu lhe ajudo. E eu, empolgadíssimo. Menos de 6 meses depois, o filme ia estrear nos cinemas. E até hoje me encanta. Por quê? Vou dar outro motivo. O filme é de 1997. Mas você não vê produções como essa hoje. A dedicação que foi feita por James Cameron como diretor. É o orgulho da vida dele e ele faz viagens ao navio até hoje. Um fato curioso é que a famosa cena do Jack desenhando a Rose, as mãos não são do Leonardo DiCaprio, nem sequer de um desenhista. É o próprio James Cameron quem faz o desenho da Rose, deitada no sofá. O filme traz rapidamente também as classes sociais, que muita gente fala que tinha primeira, segunda, terceira classe. E é verdade, o Titanic tinha 3 classes, primeira, segunda e terceira. A primeira altamente luxuosa, com tudo que havia de melhor na época. Banheiros aquecidos, academia, piscina, os camarotes tinham seus próprios corredores particulares, seus próprios convéses particulares. A segunda classe também tinha o seu conforto, muito bom. E a terceira classe, se você pegar um padrão da época, era muito confortável. Estamos falando de um navio que foi feito também para imigrantes. Muita gente saiu de Southampton com destino a Nova York pensando em mudar de vida. E eu poderia falar aqui sobre várias teorias da conspiração. Da conspiração. Um exemplo. Há quem diga que o Titanic afundou por um plano dos Illuminates para acabar com os super ricos da época. Um dos donos do Titanic, que é pouco divulgado, é J.P. Morgan, o mesmo que é o dono de um dos maiores bancos de Wall Street. Ele era um banqueiro e ele tinha sociedade na White Star Line. E ele só não viajou no Titanic porque ele sofreu de pressão alta e passou mal e decidiu não viajar ao Atlântico. Mas o homem mais rico do navio, o empresário americano John Jacob Astor, ele também fazia parte de inúmeras reuniões dos super ricos em mudar o sistema financeiro. Eles achavam que rico pagava muito imposto, o que não é muito diferente de hoje em dia, convenhamos. Mas enfim, acreditam que o navio afundou por conta disso, porque o capitão foi comprado, porque aí os Illuminati fizeram isso, a maçonaria fez aquilo, e são só teorias. Um fato que eu adoro, que pouca gente sabe, é que tinha uma moça que era camareira no Titanic, e ela sobreviveu ao naufrágio do Titanic, sobreviveu ao naufrágio do irmão do Titanic, o Britannic, afundado por um torpedo na Primeira Guerra Mundial, e ela sobreviveu a um acidente com o irmão mais novo desses navios, o Olympic, que colidiu com outro navio menor. O navio não chegou a afundar, mas é um fato interessante que ela passou por essas 3 experiências. Voltando mais um pouco agora no filme, porque assistir Titanic não leva a pessoa a falar apenas sobre o filme remete à realidade, para mim. Então, voltando agora mais um pouco para o filme, James Cameron trouxe também uma coisa muito interessante para a época, que foi
deixar um pouco de lado o computador, as coisas com efeitos especiais e trazer maquetes. Então, por exemplo, quando a gente assiste ao filme quebrando no meio do navio, ali não foi efeito de computador, foi uma maquete que quebrou ali, foi perfeito. Ele só podia fazer essa cena uma vez, senão tinha que refazer tudo de novo, montar tudo de novo, encaixar tudo de novo. Os personagens caindo ali eram reais, teve alguns dublês que se machucaram e tal, para tudo ser perfeito. A famosa cena da Rose em cima daquela porta de madeira flutuando, onde cabia o Leonardo DiCaprio, não cabia o Leonardo DiCaprio. Gente, é filme, né? Tem que ter emoção. Se você assistir ao filme e você parar e prestar atenção na história de amor de Jack e Rose, ele tinha que morrer. Era o ato de heroísmo final dele. E foi perfeito. E se você gostar ainda mais disso com emoção, ao final do filme, fica claro que eles se reencontram no navio, anos depois. E ela fez tudo que ela prometeu a ele que ia fazer. Ela se casou, ela teve filhos, ela andou de cavalo com as duas pernas, porque na época as mulheres andavam com a perna cruzada, ela andou numa roda gigante, ela fez tudo aquilo que prometeu, que os dois iam fazer juntos, mas que ele prometeu que faria sem ela, que ela prometeu que faria sem ela. Personagens importantes que eu adoro, que pouca gente sabe. No filme, eu gosto de assistir Titanic legendado, dublado. Eu adoro a dublagem brasileira. A dublagem brasileira, eu vejo muitos amigos, eu prefiro o filme dublado. Eu não prefiro. Filme legendado, eu não prefiro. Eu prefiro o filme dublado. A nossa dublagem é maravilhosa. Herbert Richards foi convidado pelo próprio Walt Disney para representar a dublagem dos seus filmes aqui no Brasil. Então a gente tem profissionais maravilhosos. Por exemplo, quem dubla o Capitão Smith no Titanic é o seu peru da escolinha do professor Raimundo, o glorioso Orlando Drummond, que nos deixou agora esse ano, aos 101 anos. Outra coisa interessante, o jovem que resgata a Rose quando o navio naufraga é o mesmo ator que faz o Senhor Incrível no Quarteto Fantástico. E vários personagens que são interessantes. Mas um detalhe que eu gosto muito e descobri recentemente num documentário sobre os 20 anos do filme. O oficial Burdock, o primeiro imediato do navio, a história dele não é uma história real, ele era um personagem real que infelizmente perdeu a sua vida no Titanic, só que não da maneira que o filme retrata. Após o lançamento do filme, 20 anos depois, a família dele procurou o James Cameron para informar que o que ele relatou do seu ente familiar no filme não era verdade. Ele, na verdade, ajudou muitas pessoas e morreu porque ele escolheu ficar no navio. Ele foi um herói, na verdade. Ele não se suicidou, como o filme mostra. E o James Cameron não só pediu desculpa, como também fez uma doação para a família. O James Cameron, pessoa física, e os próprios estúdios também fizeram uma doação, não só para a família, como para um museu que tem em Belfast, que é o berço do Titanic, para esse museu, que são detalhes maravilhosos. Uma coisa interessante, se você um dia tiver a oportunidade de ir à Irlanda do Norte e a Belfast, tem um hotel lá que foi construído com o interior do irmão do Titanic, o Olympic. O hotel é totalmente construído com isso. Então, estar lá dentro é estar no Titanic, é fechar os olhos e sentir aquele mundo, aquele ambiente de luxo, de glamour, que infelizmente está a 3 quilômetros no fundo do mar, no fundo do Oceano Atlântico. E quando eu olho para o Oceano Atlântico, ainda hoje eu olho e digo, esse oceano levou o meu navio favorito. Então, assim, se vocês deixarem, são horas e horas e horas e horas falando desse filme, falando sobre o verdadeiro Titanic, porque material é o que não falta. São mais de 100 anos que o navio naufragou, novos estudos são feitos, novas descobertas são feitas, novos personagens aparecem. Então, é história que não acaba mais. Eu tenho muito carinho por esse filme, não só porque o filme é bem feito, e não só porque foi o meu primeiro filme no cinema, mas porque foi o primeiro filme no cinema com o meu avô. Meu avô foi comigo, eu lembro das palavras dele em cada momento, desde quando o filme começa a quando o filme termina, aos momentos em que a Rose vai ser pintada nua e o cinema grita, e meu avô olha e diz, esse povo é muito ignorante. Então, não só o filme
me traz boas lembranças, como o pós-filme também, antes do filme, tudo. Quem não assistiu esse filme, assista. Um último dado que eu vou dar para vocês terem uma ideia da minha paixão pelo esse filme, em 2002, 2003, a minha tia Maria Bethânia me deu um box do filme com 4 DVDs, edição de colecionador. Esse box, na época, custava R$150. Você pode dizer, razoável. Só que na época o salário mínimo era um pouco mais de R$250. Então, foi uma fortuna nesse box. Eu tenho ele até hoje, muito bem cuidado. É uma coisa que eu vou passar para o meu filho. Então, hoje está muito mais fácil de assistir o filme. Basta entrar na internet, baixar, assistir. É maravilhoso. Em 2012, o filme fez uma nova filmagem em 3D. Eu fui para o cinema de novo, dessa vez não com meu avô, mas com meu pai. E foi outra experiência incrível, porque eu pude sentir todas as sensações que eu sentia assistindo da primeira vez com meu pai. E toda vez que eu escutava as pessoas aqui, nossa, faz 15 anos que eu assisti esse filme, nossa, não sei o que, como o filme mudou. E pais levando filhos, tipo, na época eles eram adolescentes, e hoje em 2012, eles levaram os filhos para assistir esse filme. Então, o filme só me traz emoções, e se eu falar muito, daqui a pouco eu choro. Então, boa noite, galera, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que vocês estejam assistindo.